nós vimos que o tecido conjuntivo ele é altamente dinâmico. As células interagem com o ambiente onde ela se situa, que nós chamamos de matriz extracelular. As células no tecido conjuntivo, propriamente dito, são as mais variadas possível. Nós temos fibroblastos, macrófagos, neutrófilos, linfócitos, mastócitos. Todas essas células, elas fazem parte e desempenham funções específicas ali no tecido conjuntivo, seja porque elas foram recrutadas por causa de um processo inflamatório, de um processo infeccioso, ou naturalmente, por causa de estímulo fisiológico, essas células acabaram chegando ali. Lembrando, algumas células são residentes, outras células são transitórias. O fibroblasto é uma célula típica de tecido conjuntivo. A sua importância é tão grande que ele é responsável pela produção das fibras colágenas, que é um material de sustentação do tecido conjuntivo. O colágeno é uma fibra mais rígida, ele é responsável pela resistência do tecido. Por exemplo, quando você pressiona um tecido conjuntivo, ele resiste a essa pressão. Se essa pressão não for demasiada, não haverá rompimento do tecido. No entanto, a presença do colágeno garante que esse tecido ele permaneça íntegro, de certa forma, resistindo a essa pressão que você ofereceu ao tecido. Os fibroblastos, eles são responsáveis também por um processo chamado de cicatrização. É importante não confundir os dois eventos de regeneração tissular e cicatrização tissular. Quando uma lesão acontece em um tecido e essa lesão ela é mínima, por exemplo, a descamação das células epiteliais, normalmente é um processo natural, o tecido ele se renova e as células elas vão se recompondo. Se você lesiona minimamente um fígado, esse fígado ele tem uma capacidade regenerativa. As células funcionais do fígado, elas podem se dividir, por exemplo, e reconstituir aquele pedacinho perdido do tecido, reconstituindo assim também a função daquela parte. No entanto, por exemplo, se você fizer uma lesão mais drástica no seu tecido conjuntivo, esse tecido, por exemplo, sangrar, é sinal que você perfurou, invadiu mais profundamente o tecido conjuntivo. Nesse caso, dificilmente o tecido conjuntivo, que já tem uma natureza mais fibrosa, ele vai conseguir se reconstituir integralmente. A forma com que o tecido consegue recuperar o seu estado mais ou menos natural, de maneira que o tecido volte à sua integridade. No entanto, esse tecido ele acaba perdendo, de certa forma, a sua função. O mecanismo de cicatrização acontece porque, uma vez lesionado o tecido conjuntivo ou algum outro tecido de algum órgão específico, e essa lesão é intensa, os fibroblastos migram bastante para aquela região. Naquela região, então, onde aconteceu a lesão, os fibroblastos iniciam uma intensa síntese de matriz extracelular, principalmente deposição de colágeno. Desta forma, a deposição de colágeno naquele tecido vai produzir uma cicatriz. Um exemplo clássico, um infarto. Um coração que sofreu microinfartos, é comum que ele apresente muitas microcicatrizes. Uma pele lesionada muito profundamente, ela vai apresentar uma cicatriz também. Em alguns casos, normalmente associado à etnia, à condição genética, as pessoas elas podem apresentar uma cicatrização excessiva e leva à formação de uma estrutura que nós chamamos de queloide. O queloide, nesse caso, nada mais é do que uma cicatriz que cresceu ou se desenvolveu de maneira demasiada, exacerbada. O colágeno depositado naquela região foi em quantidade muito aumentada, muito grande. Dessa forma, a cicatriz ela formou uma protuberância muito grande. Desta forma, nós temos o queloide. No entanto, o processo de cicatrização ele é fundamental para que o organismo restabeleça sua integridade do ponto de vista morfológico. Embora muitas vezes, na maior parte das vezes, aquela parte do tecido ela vai perder aquela função específica. A presença das fibras colágenas, em substituição a um tecido funcional, as células funcionais daquele tecido, faz com que aquela região naturalmente também perca a sua função. As fibras colágenas elas são fundamentais
na caracterização dos tecidos conjuntivos, propriamente dito. Nós temos duas classificações essenciais. Um tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser chamado de tecido conjuntivo frouxo ou tecido conjuntivo denso. O que determina isso? A composição desses dois tecidos. Por exemplo, todos os tecidos conjuntivos, sejam frouxos ou densos, eles serão formados por células, fibras e substância fundamental amorfa. No entanto, a presença do colágeno em grande quantidade, em alta densidade ou em baixa quantidade, vai determinar se esse tecido será um tecido conjuntivo frouxo ou um tecido conjuntivo denso. Qual é a característica de um tecido conjuntivo frouxo? As fibras colágenas, normalmente elas são menos densas, mais delgadas, elas são mais dispersas e não existe em tão grande quantidade. Em compensação, nós temos no tecido conjuntivo frouxo uma grande quantidade de células. Além disso, os espaços preenchidos por substância fundamental amorfa também são maiores. Desta maneira, nós temos células e fibras em mais ou menos mesmas proporções. Isso caracteriza um tecido conjuntivo frouxo. Onde nós encontramos os conjuntivos frouxos? Normalmente fazendo conexões entre órgãos, não fazendo parte da constituição de uma porção que nós chamamos de estroma, mas sim apenas como tecidos conectivos, por onde os vasos sanguíneos penetram com maior facilidade. Um exemplo clássico. A nossa pele ela é formada por epiderme, que é o nosso tecido epitelial, e por uma derme. A derme ela é constituída por tecido conjuntivo propriamente dito. A derme ela ainda é classificada como derme superficial e derme profunda. A derme superficial ela é formada por um tecido conjuntivo frouxo. Esta derme superficial, que é formada por um tecido conjuntivo frouxo, fica em íntimo contato com a membrana basal que separa o epitélio do conjuntivo. Não disse a vocês que no tecido conjuntivo frouxo, normalmente os vasos sanguíneos penetram com maior facilidade? É desta forma que ocorre a difusão dos nutrientes para o tecido epitelial. Se nós compararmos a derme superficial com a derme profunda, nós vamos observar que a derme profunda apresenta uma grande quantidade de fibras colágenas. Além disso, as fibras colágenas elas são mais espessas. Isso faz com que o tecido ele tenha uma densidade maior. Neste caso, a derme profunda ela é caracterizada como um tecido conjuntivo denso. Desta maneira, nós temos um tecido conjuntivo frouxo, onde as células, as fibras estão em mais ou menos mesmas proporções, e o tecido conjuntivo denso, onde existe uma predominância de fibras colágenas. Nesse caso, sobressai-se as fibras colágenas e a gente tem uma quantidade menor de células, embora o tecido continue sendo preenchido por líquido, substância fundamental amorfa. Ainda, o tecido conjuntivo denso, ele pode ser subclassificado de duas formas, ou tecido conjuntivo denso modelado, ou tecido conjuntivo denso não modelado. O que determina se o conjuntivo denso ele será modelado ou não modelado é a disposição das fibras colágenas. Na derme profunda, por exemplo, quando nós observamos, as fibras colágenas estão desorganizadas. Isso é típico de um tecido conjuntivo denso não modelado. Um outro exemplo clássico é o tendão. No tendão, o tecido conjuntivo ele fica sempre sob efeito de tração. A tração do tecido faz com que as fibras colágenas fiquem dispostas sempre em uma mesma organização, normalmente paralelas umas às outras. Esta organização sistemática das fibras faz com que o tecido conjuntivo denso, nesse caso, seja classificado como um denso modelado.